e nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí galera, tudo bem? Cá estou novamente, professor Roberto Carlos de História, mantendo aquela sequência lógica, cronológica. Aula de hoje, Terceira República. Terceira República, ela responde por um momento de transformações importantíssimas no território brasileiro, na história brasileira. Se eu ficar falando território aqui, o professor de geografia vai pegar no pé, o Paulo vai achar que estou tomando indevidamente alguns conceitos aqui, mas tudo bem, vamos nessa. Então, após a Revolução, de 1930, esse é o período, que fica conhecido como a Terceira República. Bem, essa Revolução de 1930, ela traz algumas mudanças importantes, na estrutura social, econômica no Brasil. 1930, data importante, lembram-se da industrialização brasileira, que é o marco inicial, tem-se o ano de 1930 como o processo de industrialização brasileira. Nesse processo de industrialização, o que vem dentro daquela ideia de o que a industrialização promove, o que ela provoca? Urbanização, pessoal. Lá vem a geografia novamente. Desenvolvimento urbano. E com isso, gera o aumento da população, provoca êxodo rural. Essa aula está geográfica hoje, geográfica. Então, esse é o processo de transformação de caráter histórico e geográfico, importantíssimos na composição, do território brasileiro, da história brasileira. Então, esse urbanismo acaba favorecendo, vejamos aqui, esse urbanismo acaba favorecendo o que mesmo? O crescimento urbanização, transformações urbanas, acaba crescendo então essa burguesia industrial, ou seja, aqueles empresários, a classe média que atua nesse processo de industrialização, e acaba crescendo o que também? O que eu mencionei aqui? O crescimento populacional, ou seja, acaba crescendo o proletariado, a partir dessa inserção, dessa inserção de grupos, gerados a partir do êxodo, porque o fascínio, porque ao centro, as áreas urbanas estão concentrando, então, o próprio emprego, se a gente pensar nas fábricas, isso é industrialização. Então, o fortalecimento também, dessa burguesia industrial acaba trazendo algumas mudanças, de ordem política, porque a ideia também de crescer um proletariado, isso favorece o quê? Quando se diz que grupos, em termos de políticos, de quem está no poder, se você tem uma quantidade... Eu sempre ressalto nessas aulas aqui a ideia do poder. Em alguns momentos da história, se pegar da história mundial, mas na história do Brasil, usava-se a relação com a população, lembram-se lá que todo rei, que todo poder, que todo rei, enfim, tinha à sua disposição o exército, as forças armadas, para possíveis insurgências, etc., para combatê-los, Quem viesse contra certos regimes deveria, então, ser usada a força. Nesse momento, quando cresce o proletariado, então, na mentalidade do poder, é interessante que você usasse... É uma substituição. Você substitui, pelo menos
gradualmente a força pelo poder das palavras, né? Então, voltando aqui, se existe o aumento desse proletariado, né? O intuito, então, era buscar apoio desse proletariado, apoio das massas. Então, mantém-se o discurso populista, né? Para, de certa forma, ludibriar, né, essas classes. Foi sempre assim. Então, o que é o populismo, então, na prática? Eu falei na aula passada sobre Getúlio Vargas. O populismo, ele é uma forma, né, de manipulação, né, por parte do Estado, por parte dos políticos, né, que o compõem. É a manipulação dos interesses, né, dos trabalhadores, dos interesses da população. Então, o populismo ele imperou, né, nesse tempo, aí, nessa duração, nesses mandatos aí, a partir de 1945, né, aí já havia no governo de Getúlio Vargas e foi sendo reforçado aí, né? Então ele apresenta essas características mesmo de manipulação das massas, né? Das massas populares. Mas vamos às particularidades, né? Então dessa Terceira República, que vamos usar aquele modelo novamente. O presidente com suas, né, que são os personagens, alguns dos personagens, e suas realizações. Vamos nessa, então. Lembrando, né, então, que Getúlio Vargas, né, foi presidente até 1945. Então, ele, na sua sucessão, vem Gaspar Dutra, é que se colocar aqui, né? Então, a Terceira República dura de 45 a 64. Mas vamos pensar, então, quem substituiu Getúlio Vargas. Gaspar Dutra foi eleito, foi presidente de 46 a 51, 1946 a 1951. Então, Gaspar Dutra, ele tinha, então, tendências mais conservadoras, né? Ele foi marcado, então, esse governo de Gaspar Dutra, pela aproximação justamente com os Estados Unidos. Aí eu vou mencionar, sempre que se fala em algum presidente, né, estabelecendo relações com os Estados Unidos, nessa época, a que recorreremos? Guerra Fria, gente. Então, foi uma aproximação em detrimento à relação informal, incipiente, que existia com a União Soviética. Na verdade, ou se há essa aproximação com os Estados Unidos, paralelamente há de fato, né, o rompimento com as relações com a União Soviética. Então, o Brasil se posicionando nesse contexto da Guerra Fria já, obviamente aderindo a ser um modelo conservador, capitalista. Então, no plano mais interno, né, ele coloca, então, inicia-se um planejamento de como desenvolveria a economia brasileira, né? Deixa eu só enumerar aqui a aproximação com o EUA e ruptura ou rompimento com a União Soviética. Então, sobre esse planejamento em torno da economia, havia algumas questões a serem implantadas. Esse ficou conhecido como Plano Salt, que tinha como objetivo, né, algumas
medidas que giravam em torno de saúde, por exemplo, transporte, energia, e também, nesse período, a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo. Assim, algumas realizações, né, do governo na gestão, no mandato de Gaspar Dutra. Verifique-se também nesse período um momento de inflação, né, e em contrapartida o preço do café ele é elevado, e bem como a exportação, né, preço do café e das matérias-primas aqui do nosso território acabam favorecendo, né, a balança comercial. Esses são aspectos importantes, então, do governo de Gaspar Dutra, né? Aproximação, plano relacionado à saúde e transporte, essa retomada, né, do preço, do aumento do preço do café. E momento importante também nesse governo de Gaspar Dutra foi a promulgação, né, da Constituição. Qual a premissa dessa Constituição? Ela mantém, né, ou premissa não, uma das características importantes, melhor dizendo, ela mantém a República Presidencialista, que mais? O voto secreto e a definição, né, a divisão do Estado em 3 poderes. Vocês sabem, né, os 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Então, importante essa promulgação dessa Constituição, né, no que diz respeito à manutenção, né, do presidencialismo, né, no Brasil. E também essa divisão do Estado em 3 poderes, né, não deixa de ser importante, né, e assim é o que se mantém, né, até por muito tempo essa Constituição, até ela ganhar alguns acréscimos, né, alguns adendos ali em 1900, durante a ditadura, né? Mas isso é uma outra história para uma outra aula, beleza? Então nós temos nessa sequência, olha quem ressurge aqui nesse cenário, nosso glorioso Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas retorna para o seu 2º mandato. Então, algumas marcas, né, dessa gestão, já falamos bastante sobre Getúlio Vargas, mas ele ressurge e a gente sempre tem algo para poder incorporar, né, esse conhecimento sobre esse período da gestão. Uma das marcas, né, como sempre, vocês lembram sobre Getúlio Vargas? Um aspecto: nacionalismo e intervencionismo. Bem, esse intervencionismo estatal, né, intervencionismo do Estado, o nacionalismo, a gente já falou, né, dos discursos trazendo sempre a ideia de empresas nacionais, de reforçar a economia nacional a partir das próprias empresas nacionais. Lembram-se da Petrobras, né, do petróleo é nosso, aquela coisa toda. Já esse intervencionismo estatal na economia é o Estado atuando, né, e tem uma relação muito próxima com o próprio nacionalismo, e isso acaba desagradando, então, os empresários não só nacionais, como também
os grandes investidores, né, internacionais ou estrangeiros, né, já lembrando que houve um momento em que Getúlio Vargas ele tenta fazer ele oscila, na verdade, né, entre momentos mais conservadores e momentos mais nacionalistas. Então, já gera uma certa insatisfação, né, a esses grupos, né, empresários. Ainda em 51, o petróleo é nosso. Lembram-se, né, a criação da Petrobras, empresa, né, petrolífera, que monopolizou, na verdade, né, a exploração do petróleo no Brasil. Então, um dos marcos importantes, né, lembram-se lá das criações no governo de Getúlio Vargas, né, IBGE, Petrobras, bacana isso, né, a título de conhecimento, de curiosidade, é interessantíssimo. Como foi mencionado também, né, na aula sobre Vargas, objetivava-se a criação da Eletrobras. Ou seja, a criação da Eletrobras visava monopolizar, logicamente, a produção de energia, né? Trazer uma autonomia no que diz respeito à produção de energia. E isso foi sendo verificado nas décadas que vieram, né? A partir da criação da Eletrobras. Um momento marcante também, né? Do governo de Vargas, que também mencionamos lá, foi o aumento histórico, né, de 100% sobre o salário mínimo, né, no salário mínimo, tentando amenizar uma situação já gerada pela própria inflação, né, em relação à compensação de perdas salariais, não só de perdas salariais, mas de uma insatisfação geral, né, dos operários, dos trabalhadores com Getúlio Vargas. E na época, o então ministro do Trabalho, né, João Goulart, então juntamente com Getúlio Vargas, promove esse aumento de 100% aí no salário mínimo. Momentos históricos, né, momentos interessantes e importantes, né, no mandato de Getúlio Vargas. Nós temos aqui então o momento de transição, né? Esse aqui deve ficar para a próxima aula. Tem que verificar aqui. Esse já, como hoje essa aula é Terceira República, é a primeira aula, esse slide caiu de paraquedas aqui, viu? Falaremos sobre João Café Filho na próxima aula. Eu prometo. Então, voltando aqui ainda ao Getúlio, mais alguns aspectos, né, do seu mandato. Essa aproximação aqui entre essa relação, né, entre política nacionalista e a relação com a classe trabalhadora. Boas relações com a classe trabalhadora nunca são legais, né, do ponto de vista, para alguns grupos, né, vamos chamar outro termo da geografia, não só da geografia, mas isso preocupa sempre as classes dominantes, né, quando você começa a trazer alguns direitos, algumas possibilidades de aproximação com a classe trabalhadora, isso desperta e isso inquieta, né, a classe dominante. Lembrando, né, que nesse contexto aqui ainda, novamente recorreremos à Guerra Fria, né, isso começa a criar suspeitas, né, sobre as tendências de um governo, principalmente naquela época em que isso era muito intenso, pessoal. A ideia de tudo que lembrasse, né, que remetesse ao socialismo, já era visto com desconfiança, com suspeita,
por parte, né, principalmente, como eu disse, dessa classe dominante aqui. Então, temia-se o quê? Contexto Guerra Fria? Criação de uma república socialista, né? Já como acontecia em países, ou pelo menos em países na Argentina aqui na época, né? Foi nesse momento que aí a oposição a Getúlio Vargas ficou muito mais forte, né, na figura de Carlos Lacerda, da UDN, né, que começava então a denunciar alguns problemas no governo de Getúlio Vargas. Lembrando que Carlos Lacerda não era só um opositor ferrenho, né, que pertencia à UDN. Carlos Lacerda se transformou um representante também, era o porta-voz, né, do capital estrangeiro, né? Então, a ideia era, olha só que arranjo interessante, né? A ideia era desestabilizar o governo de Getúlio Vargas, né, em favor, na verdade, e não só em favor da própria oposição, mas em favor do capital estrangeiro que se via já insatisfeito com algumas medidas tomadas por Getúlio Vargas. Então, existe um episódio, né, interessante histórico sobre esse momento aqui da volta de Getúlio Vargas, que foi uma tentativa de assassinato de Carlos Lacerda. Só que nesse evento aí, nesse acontecimento, quem foi morto foi um membro da aeronáutica, né? E nesse momento, após investigações, o que se determina é que o responsável pelo acontecimento era justamente um dos seguranças ou guarda-costas de Getúlio Vargas. Isso acirrou ainda mais essa relação aí entre opositores e Getúlio Vargas, né? Já além do contexto geral, né, de insatisfação com seu governo, mas foi uma articulação da oposição, né, à queda, né, ou suicídio de Getúlio Vargas. Então, não ficou exatamente provado o envolvimento de Getúlio Vargas nesse acontecimento, apesar de ele ter sido acusado, né, pelos seus opositores. Então, já o Exército, que já foi tão próximo a Getúlio Vargas, se manifesta a favor da renúncia de Getúlio Vargas, e diante dessa pressão toda, né, como já foi mencionado aqui, e como está dentro dessa Terceira República, Getúlio Vargas comete suicídio em 24 de agosto de 1954. E a história segue, pessoal, a Terceira República segue. Então, na próxima aula, teremos a Terceira República Part 2, Terceira República, aula 2, para a gente entender, então, é o período que vai até ao famigerado golpe militar, beleza? Conto com vocês daqui a pouquinho em seguida, não percam, aproveitem essas aulas que são interligadas, né? Fica muito mais fácil, sabe, a compreensão, a conexão e a contextualização, eu adoro essa palavra, para a gente, sabe, dar conta de entender esse período aí, que é a Terceira República. Beleza? Conto com vocês. Até a próxima aula. Grande abraço. Falou, gente.